muitos daqueles que querem aprender espanhol, que querem alcançar a fluência, então, começam a ver filmes e séries em espanhol, com áudio em espanhol ou áudio e legenda, ouvir músicas em espanhol e usar aqueles aplicativos para aprender idiomas. Quando nós falamos de aprender um idioma, nós precisamos ter em mente que há algumas habilidades a serem desenvolvidas, né? Para a gente falar que sabe um idioma, o que a gente precisa saber, fazer com ele? Nós precisamos ler e entender aquilo que a gente leu, escrever de forma que as pessoas entendam aquilo que a gente escreveu, ouvir aquele idioma e compreender, e falar de forma que as pessoas nos compreendam, tá? E no caso ainda da fala, nós temos dois momentos. Temos um momento em que eu falo pra caramba e as pessoas me ouvem. Por exemplo, eu vou te contar como é que foram as minhas férias, minhas últimas férias. Ou eu vou me descrever para você. Ou eu vou te falar como é que é a minha casa. Ou eu vou apresentar um trabalho, num congresso, por exemplo. E um outro momento de fala é uma conversa, né? Em que ali você não está apenas falando, mas também está ouvindo, compreendendo e respondendo e deixando ali a conversa fluir. Tendo isso em mente, filmes e séries, qual dessas habilidades a gente desenvolve ao ver filmes e séries? Compreensão auditiva. Se você estiver vendo com legenda também em espanhol, você vai também estar desenvolvendo ali a sua compreensão leitora e aumentando o seu vocabulário. Música, compreensão auditiva, e aí as palavras que você compreender vão servir ali para aumentar o seu vocabulário, você vai aumentar o seu repertório. Isso é importante na hora de falar, na hora de escrever, mas não diria que é um exercício, né, de fala ou um exercício de escrita. Você vai estar desenvolvendo mais a compreensão auditiva, né? Se a gente pensar nessas habilidades aqui que nós falamos. E os aplicativos? A maioria deles, pelo menos os que eu conheço, se vocês conhecem algum diferente ou que funciona diferente, coloca aí pra mim, tá? A maioria deles, como é que funciona? Te apresenta palavras, ou você ouve a palavra e marca o que foi que você ouviu, ou ouve a palavra e precisa escrever a palavra, ou tem uma frase ali para você completar com a palavra. Então, você melhora a sua compreensão auditiva, só que geralmente com palavras e não com frases, dentro de um contexto assim mais amplo. É sempre a palavra ou a frase e pronto, passou para outra. E pronto, passou para outra. E pronto, passou para outra. Você vai aumentar o seu vocabulário, né? Você vai estar aprendendo ali uma palavra ou outra, frases. E também, de certa forma, vai estar treinando a sua escrita. Mas é ali aquela coisa da palavrinha que vai completar a frase, né? Eu diria que esse aprendizado com aplicativos, ele é muito lento, né? É pouquinho que você aprende ali, naqueles minutinhos que você vai usar aquele aplicativo. Então, ele serve? Serve. Mas eu não diria que é, assim, o recurso mais eficiente para você poder avançar, sabe? E aprender espanhol de maneira mais rápida. Eu diria que os filmes, séries, as músicas são recursos mais eficientes para aprender espanhol. E outros que eu vou te mostrar aqui que não estão nessa lista, não sei se você usa, daqui a pouco você vai me contar se você já usava ou usa esses recursos ou não e de que forma. Filmes e séries. Agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou falar sobre esses recursos e o que você pode fazer com eles. No caso de filmes e séries, você pode fazer o seguinte, ao invés de só ver todo o filme, toda a série, por mais que você coloque áudio em espanhol ou apenas o áudio ou áudio e legenda em espanhol, você vai assistir para se divertir, para relaxar, né? Vai estar ali mais com a preocupação mais voltada para o contexto. Estão entendendo a história? Beleza, vamos passar adiante. E no final do filme, ou no final daquele episódio da série, o que você vai ter aprendido de verdade? Uma palavra ou outra? Alguma frase que você se lembre? Uma palavra que se repetiu bastante? Então, vamos fazer disso algo mais eficiente, um momento mais eficiente para você aprender espanhol. Primeiro ponto, esteja sempre com o caderno na mão, tá?
vai assistir ao filme e à série para aprender espanhol? Não se iluda, porque se você só assistir sem fazer nada, você não vai estar aprendendo, não vai estar aprendendo. Então, você vai estar sempre com um caderno na mão e um lápis ou uma caneta. Encontra uma palavra diferente, uma frase que achou interessante, anota. Uma frase que você não conhecia ou uma expressão nova, anota. Além disso, encontrou uma cena interessante no filme, por exemplo, um momento de compra, um momento em que houve um problema no hotel, um momento em que dois amigos se encontram num restaurante para conversar sobre o dia a dia, ou a família, né, chegou em casa para jantar e vai contar ali sobre a vida, sobre como é que foi o dia, né, sobre a rotina. Então, são momentos em que, imagina só, poxa, pode ser que eu passe por essa situação. É uma situação corriqueira, né, do cotidiano, e pode ser que eu passe por essa situação de falar da minha rotina, de me apresentar para alguém, uma entrevista de emprego, fazer perguntas no aeroporto, por exemplo. Então, é legal você pegar essa parte, então escolhe um trecho que você acha mais interessante aí, desse filme ou dessa série, de no máximo 2 minutos, tá? Pode ser até mais curto, pode ser de 1 minuto, 1 minuto e meio. E aí o que você vai fazer? Você pode, nesse momento, primeiro tirar a legenda e escrever aquilo que você tiver entendido. Anote as palavras novas. E aí depois você pode colocar a legenda para verificar se você conseguiu ali entender o quanto você conseguiu entender. Depois disso, você pode escutar e repetir. Vai ouvindo, pausa e repete. Vai ouvindo, pausa e repete. Então, um primeiro momento de escutar e repetir é isso, né? Você ouve, pausa e repete. Depois volta à cena e vai tentando falar junto com o ator ou com a atriz, né? Para você ter mais uma ideia de qual é o ritmo de fala e como é que é a musicalidade, onde é que ele dá ênfase na hora de falar, né? Como é que é esse ritmo, como é que é esse tom do espanhol ali que ele está usando, ou ela. O que você pode fazer nesse momento? A Netflix tem esse recurso, no YouTube também. Reduz um pouquinho a velocidade, tá? Nesse primeiro momento, é muito mais importante que você pronuncie bem do que você falar rápido, tá? É muito mais importante a pronúncia do que a velocidade. Uma pronúncia ruim, vai fazer com que você não seja compreendido, compreendida. Agora, falar um pouquinho mais devagar, a pessoa vai te entender se você conseguir pronunciar corretamente, tá? Então, foca na sua pronúncia. Escuta e repete. Outra coisa que você pode fazer, escrever frases ao final do filme ou daquele episódio da série. Tenta escrever frases que resumam a história. Claro que isso aí vai depender do nível que você se encontra nesse momento, tá? Então, já sabe alguma coisa? Já estudou os pretéritos? Faz isso. Escreve 2, 3 frases que resumam a história. Descrever a sua personagem preferida, isso daí quem está em nível básico pode fazer, né? Porque você vai usar o presente, você vai usar adjetivos, características físicas. Então você pode descrever a sua personagem fisicamente e também psicologicamente, né? É uma pessoa simpática, é amiga de todo mundo, é maldosa, é perversa, é bem-humorada, enfim. Pesquise como é que são essas características e faça essa breve descrição de uma personagem. E outra coisa também, porque às vezes nós ficamos um pouco frustrados, né? Sobre como é que terminou o filme ou o episódio daquela série. O que você mudaria no final dessa história? Ou desse episódio, desse filme? É um exercício legal também para se fazer, tá? Mudar ali alguma coisa do final da história. Já usavam filmes e séries dessa forma? Veja só como é que a gente parte de apenas compreensão auditiva. Agora você vai falar, você vai aumentar o seu vocabulário, você vai escrever. Então, veja só que a gente está usando agora esses recursos para desenvolver mais habilidades. Vamos agora ver o que você pode fazer com uma música.